Olá, é sempre uma alegria receber a sua visita aqui no nosso canal de YouTube. Nós estamos trabalhando as lições de célula e aprendendo um pouco mais sobre consolidação profética. Hoje nós vamos falar sobre a unção dobrada do Espírito. Todo mundo fala da unção dobrada. E quem falou a primeira vez sobre isso foi Eliseu. Mas o que é isso? O que é a unção dobrada? O que isso implica na vida de alguém? Por que Eliseu pediu a unção dobrada do Espírito que habitava sobre Elias? É sobre isso que nós vamos falar hoje no Lagoinha em Células. Muito bem, hoje nós vamos refletir sobre a unção dobrada, então nós chamamos uma pessoa muito ungida, que é o nosso querido bispo pastor Emerson Caetano. Em nome de Deus. Lê para nós esse trecho da Bíblia que fala sobre esse episódio, está lá em 2 Reis, capítulo 2, versículo 9, por favor. Ok, o texto diz assim: E havendo passado Elias, disse a Eliseu: Pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: Peço-te que me toques por herança uma porção dobrada do Espírito que há em ti. É interessante que existem alguns momentos na Bíblia que a pessoa tem a oportunidade de fazer um pedido. Foi assim com Jacó, lá no Vale de Jaboque, que o anjo falou assim: o que você quer? Ele falou assim: eu quero a bênção do Senhor. Foi com Salomão, quando ele começou o reinado, Deus falou assim: o que você quer? Ele pediu sabedoria. E aqui nós temos Eliseu com uma oportunidade parecida, onde ele tem a oportunidade de escolher algo. E ele escolhe então ter a unção dobrada da herança do que Elias tinha feito. Então eu queria primeiro que você me ajudasse a explicar para o pessoal o que significa unção dobrada. O que seria isso dentro do contexto desse trecho da Bíblia que nós acabamos de ler? Ok. Eu entendo que a unção é a capacitação que Deus libera sobre nós, através do teu Espírito, para que nós possamos cumprir uma missão delegada por Ele próprio. E a questão de pedirmos esta unção também é algo muito interessante, porque é direito nosso pedir. A própria Bíblia diz: pede-me e eu te darei. Mas nós pedimos e Deus ele nos concede conforme o propósito. Por isso eu entendo que, apesar de pedirmos, para que Deus certamente nos dará, mas Ele nos dará de acordo com o propósito, porque toda unção ela é liberada com um propósito específico. A unção ela não é liberada para satisfazer o desejo, satisfazer o ego de alguém. Por isso que o Senhor certamente ele examina os motivos do coração, porque Ele libera esta unção para cumprir o propósito. O Senhor falou assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, a unção está sobre mim. Para quê? Para evangelizar os cativos, para libertar os oprimidos, para curar os enfermos. Então, nós podemos pedir, devemos pedir, mas o Senhor certamente Ele libera com um propósito e Ele avalia o desejo do nosso coração. Excelente. Então a pessoa tem uma unção muito especial, é a pastora Priscila. Ela tem uma unção de dar dicas de quebra-gelo. Então vamos ver a dica de hoje. Obrigada, pastor Richard. Então, pessoal, o nosso quebra-gelo de hoje, nós vamos precisar apenas de alguns pedaços de papel, Então, você vai distribuir um pedacinho de papel para cada pessoa da célula e cada um vai escrever ali uma atitude que ele acha relevante para a expansão do reino de Deus. Daí vão ser embaralhados esses papéis e cada pessoa da célula vai tirar um papel aleatório ali no meio deles, Então, cada um vai ler o que está escrito no seu papel, a atitude que está escrito ali, e vai falar, vai dar a sua opinião sobre por que ele acha importante aquela atitude para a expansão do reino de Deus. Qual é a relevância que ele acha que isso tem? E aí cada um vai poder ficar à vontade para comentar sobre aquela atitude que está escrito ali, ok? Então é isso, a consciência que temos que trazer para a célula na hora desse quebra-gelo é que somos relevantes e precisamos entender a nossa necessidade de sermos ferramenta para a expansão do reino de Deus. Então é isso e eu vou ficando por aqui hoje. Passo para o meu pastor Richard. Obrigado, Pri. Você é uma mulher ungida. Deus te abençoe. Uma questão que pode aparecer, pastor, eu acho que vale a pena a gente pontuar aqui para os estudos de célula dessa semana, é a motivação de Eliseu. Eliseu ele pediu o dobro de Elias.
era ambição, era um projeto pessoal. Que significado tem isso na realidade bíblica, quando ele pediu o dobro? Ele cresceu o olho, queria ser maior que o líder? O que na verdade está por trás desse pedido de Eliseu e que nós podemos aprender com ele? Eu entendo que quando você tem alguém que é inspiração para você, não há nenhum problema em você não somente querer repetir ou dar sequência naquela história que a pessoa está desenvolvendo, como você também fazer mais, porque o próprio Senhor, ele disse que se nós estivermos nele, nós faremos as obras que ele fez e faremos maiores ainda. Então a superação, ela é propósito do Senhor, ela vem de Deus. Deus, ele colocou em nós um potencial muito grande. E nós precisamos entender que quem coloca limites em nós é exatamente aquele que nos chamou. Então eu sempre devo procurar ir além daquilo que eu já fui até hoje, ou além daquilo que eu já vi até hoje, porque o potencial de Deus em nós, ele é inesgotável. Então, se a motivação for correta, eu entendo que ir além já é um propósito de Deus para nós, fazer obras maiores. Você falando isso, eu vejo muito dessa forma, que a sucessão ministerial, ela não é uma repetição, ela é uma evolução. Quando você é bem preparado pelo líder, a tendência é de você fazer coisas maiores que ele, porque você vai errar menos, você vai ter mais tempo de qualidade. Aquilo que às vezes na liderança ele sofreu muito, você não vai precisar sofrer, então você vai ter mais condições de avançar. Então eu concordo com você. Eliseu, ele não foi ambicioso nem ganancioso. Ele estava ali numa direção muito clara do Espírito Santo a respeito do que se reservava a ele enquanto ministério profético. Tanto que nós podemos ver na história dele que realmente ele foi o dobro do que Elias foi. Se olhar os milagres, as coisas que aconteceram, as conquistas, você sempre vê essa marca do dobro. E o nosso querido pastor Márcio gosta de falar muito isso, né? O dobro é o mínimo. Então ele sempre espera da gente o dobro de tudo aquilo que ele está fazendo. Então, e no decorrer da caminhada hoje, na própria história, nós temos visto Deus usando pessoas para fazerem hoje muito mais do que o que já foi feito na história de muitos apóstolos. Mas exatamente por causa do conhecimento que temos, por causa do aprendizado que tivemos com eles, para não repetir os mesmos erros, mas continuar indo além, ligados no Senhor. Você também tem essa oportunidade de fazer muito mais. Basta você deixar o Espírito Santo te usar com uma unção dobrada. E leva essa visão para a sua célula essa semana. Tem um tempo de oração também lá, chamando essa unção sobre a sua célula. E se você não está em célula, você está perdendo a oportunidade de receber essa unção. Então você vai ligar para esse telefone que aparece na sua tela, vai dar o seu endereço, nós vamos indicar uma lagoinha e uma célula mais perto da sua casa. E se você quiser receber essa unção dentro da sua casa, você pode nos ligar e se colocar à disposição para ser anfitrião de uma célula. Que Deus te abençoe. Obrigado, pastor Emerson, mais uma vez. E que a unção do Senhor esteja sobre a sua vida e sobre a sua célula essa semana. Até a próxima.